Boa noite, minha gente, tudo bem? Que bom ver cada um de vocês aqui. Que Deus possa abençoá-los, que Deus possa confortá-los, que Deus possa aquecer-nos, né? A você que acompanha a gente aí pela internet, é uma pena você não poder estar aqui fisicamente, mas é uma alegria para a gente poder chegar com você aí pela internet. Onde você estiver, que Deus possa visitar a sua casa, a sua família, hoje também. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma experiência que eu vivi ontem. Vocês vão olhar para mim e dizer assim, eu sou meio novato em Curitiba ainda, né? Eu sou um curitibano em fase de adaptação, assim. Mas ontem nós vivemos um típico dia de curitibano, né? E é uma coisa que a gente não vê em qualquer lugar. Eu morei em São Paulo, morei no interior de São Paulo, depois fui subindo ali, né? Mato Grosso, Brasília, Bahia, sempre viajei muito. E mesmo quando a gente viaja para outras regiões aqui do sul do Brasil, o dia que nós vivemos ontem, ele foi muito atípico dos outros dias. Isso me chamou a atenção, conversei sobre isso de manhã, com a equipe pastoral. Ontem à tarde eu fui para o parque, fui para um dos parques aqui de Curitiba, ter um momento de comunhão com Deus e de oração. Estava com meu filho e encontrei com uma das nossas irmãs aqui da igreja, a gente sentou, conversou sobre isso daqui. E eu falei, olha, o dia, eu não sei se você lembra do dia de ontem, ele estava um dia lindo, diferente de hoje. Hoje amanheceu chovendo, passou o dia todo nublado, né? Mas ontem, vocês lembram, alguém olhou para o céu ontem? Chamou sua atenção isso daqui também? Ou só a minha atenção que chamou? O céu ontem estava azul, 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 assim, olha. De vez em quando tinha alguma névoazinha, bem levezinha assim, mas a maior parte do dia você não via uma nuvem no céu. Que céu lindo, que azul maravilhoso, que dia lindo, lindo, lindo e gelado. Lindo e gelado, frio. Tem quem mora fora daqui, que você deve estar assistindo, tem alguns, mas muitos que estão assistindo aqui já moraram aqui em Curitiba, ou conhecem isso daqui. É um dia, é o tipo do dia que a gente não vê muito por aí. Ou está frio e está chovendo, ou está sol e está calor. Agora, um dia lindo, com um sol lindo daquele. Nossa, ontem à tarde eu sentei com meu filho num banco naquele parque e nós ficamos meditando e conversando sobre coisas espirituais e oramos ali. Depois chegou a nossa irmã ali também e nós ficamos ali umas 2 horas sentados no sol, olhando aquele céu tão lindo assim, olha, e gelado, e frio. E eu fiquei pensando comigo assim, é possível nós sermos como o dia de ontem? É possível sermos bonitos como o dia de ontem e frios como aquele dia? Como é um cristão bonito e frio? O que você me diz? Como é um cristão bonito e frio? Como é que é? É muito triste, mas como é que a gente define o que é ser bonito e frio? Frio na fé? Mas se ele é frio na fé, como é que ele é bonito? Um cristão não bonito esteticamente, não fisicamente bonito. Você sabe como é que Jesus chamou esse tipo de pessoa? Hipócritas. Dá uma olhadinha lá em Mateus capítulo 23, por favor. E agora a gente vai passear um pouquinho pela Bíblia pensando em algumas coisas que acontecia com eles e que, sim, pode ser que aconteça com a gente também.
Mateus capítulo 23. O capítulo 23, a partir do verso 13 aqui, Jesus começa a falar aos escribas e aos fariseus. Quem eram os escribas e os fariseus? Eles eram líderes religiosos nos dias de Jesus. E ele disse assim, olha, verso 13: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fecham o reino dos céus diante dos homens, pois vocês não entram e nem deixam entrar os que estão entrando. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês devoram as casas das viúvas para justificar e fazem longas orações e por isso sofrem juízo muito mais severo. E aí ele começa a descrever algumas coisas. Ele chega a chamar, no verso 16, de guias cegos. E aí no verso 23, Jesus diz assim, olha: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã, vocês dão o dízimo do endro, vocês dão o dízimo do cominho, ou seja, pega aquele temperinho do vaso ali pequenininho, até disso vocês dão o dízimo, mas estão negligenciando os preceitos mais importantes da lei. E quais são os preceitos mais importantes da lei? A justiça, a misericórdia e a fé. Vocês deveriam fazer estas coisas sem emitir as outras. No verso 24, Jesus diz assim: vocês coam o mosquito e engolem o quê? Vocês coam o mosquito e engolem o quê? O camelo. E aí no verso 27, Jesus diz assim: vocês são semelhantes. O que está escrito aí? Sepulcros caiados. O que é um sepulcro caiado? O que é um sepulcro caiado? Sepulcro caiado é uma sepultura. Sepulcro não é sepultura? É uma sepultura. Caiado, o que é? Pintado. Então, uma sepultura pintadinha, bonitinha, arrumadinha, bonita por fora, mas por dentro, cheio de ossos mortos e de toda imundície. Ainda aqui em Mateus capítulo 7, Jesus explicou isso de outra maneira. Mateus capítulo 7. Jesus disse assim, olha, vocês veem o cisco no olho do teu irmão, mas não conseguem enxergar o quê? A trave que está no seu próprio olho. Então, o que é que Jesus fala sobre um cristão que é bonito e frio? Segundo o conceito bíblico, como é ser um cristão bonito e frio? Hipócrita? Que jeito? Então, ele tem uma aparência de piedade, mas vive longe dela. É isso aqui que você quis dizer? Ele tem uma aparência, diante das pessoas, ele é uma pessoa, mas quando ele fica sozinho é outra pessoa, não é isso? Então, Jesus chegou a dizer assim, olha, você fica reclamando e criticando o cisco que tem no olho do outro, não enxerga um tronco de madeira que está no seu olho. Ou seja, Jesus disse que existem muitas pessoas que são hipócritas, que eles
pregam uma coisa e vivem outra coisa. Não é duro a gente pensar que o cristianismo, no geral, é assim? É duro ou não é duro? Mahatma Gandhi chegou a dizer que ele não era cristão por causa dos cristãos. Ele disse assim: eu não consigo ver Cristo na vida dos cristãos. Quando as pessoas olham para nós na empresa, quando as pessoas olham para nós na rua, quando as pessoas olham para nós vindo para a igreja, qual é o conceito que eles têm da gente? Qual é o conceito que eles têm da nossa religião, da nossa religiosidade? Não foi isso que Gandhi falou? Eu vejo vocês pregando uma coisa, mas vejo vocês vivendo outra coisa. E isso é muito difícil da gente conviver. Quando Jesus falou dos sepulcros caiados, bonito por fora, mas podre por dentro, Jesus está dizendo também que existem pessoas que desenvolvem um bom comportamento cristão. Os hipócritas guardavam a lei. Eles guardavam o sábado. Guardavam ou não guardavam o sábado? Eles não matavam, eles não roubavam. Eles eram fiéis aos mandamentos de Deus. Eles eram fiéis às ordenanças da igreja. Eles devolviam dízimo, davam ofertas. Eles tiravam dízimo até de florzinha do jardim, até de temperinho que usava na panela. Mas o coração era frio. O coração estava gelado. Você entende essa diferença? Nós fizemos uma pesquisa uma vez com jovens da igreja. E descobrimos que, refletindo o conceito geral da igreja, a grande maioria dos jovens tem um comportamento muito bom. Não tem problema com o sábado, não tem problema com as doutrinas, não fuma, não bebe, não vai para balada, valoriza as músicas da igreja, cuida até relativamente com os filmes que assiste, não vai a ambientes que são negativos, não vê pornografia. E quando eu comecei a analisar aqueles dados, a hora que a gente tabulou os dados da pesquisa, puxa, eu fiquei encantado com aquilo. Nossa, que gente boa que a gente tem. Mas aí eu continuei tabulando, a gente continuou tabulando os dados. E aí começou a aparecer outras coisas. Não lê a Bíblia. Não conhece o Espírito de Profecia. Não estuda a lição de escola sabatina. Não lê a meditação matinal. Não tem devoção pessoal. Não tem culto familiar. E pouco mais de 50%, pouco mais da maioria, não ora nem para comer. E como é que você sustenta uma casca que é vazia por dentro? Jesus chamou esse tipo de cristianismo de sepulcro caiado. Bonito por fora, podre por dentro. Quando eu vi o céu ontem, lindo daquele jeito, mas um dia frio, eu lembrei disso. Bonito por fora, frio por dentro. Eu nomeei essa geração de cristãos, que isso não é, infelizmente, não é exclusividade nossa, tem em todo lugar. Eu apelidei essa geração de cristãos de geração flamboyant. Você já viu uma árvore de flamboyant? Já viu uma árvore de flamboyant? Tem árvore de flamboyant que, uma árvore aqui no meio, ela encheria essa igreja inteirinha. Enche ou não enche? É enorme, é linda. A copa dela é imensa. As folhas são grandes. As flores são lindas. São flores enormes, assim, muito grandes, cor de laranja, cor de abóbora. E quando aquilo fica florido, assim, enche os olhos da gente. É uma árvore frondosa, a sombra dela é espetacular. Só que ela tem dois problemas. O primeiro problema do flamboyant é que ele não dá fruto.
E Jesus disse que aquele que não dá fruto, ele faz o quê? Aquele que não dá fruto, ele faz o quê? Ele corta e joga fora. Não é isso que Jesus falou? João capítulo 15. O flamboyant é uma árvore linda, mas não dá fruto. E o outro problema do flamboyant é que a raiz dele é superficial. A raiz dele, ela dá assim, olha, na superfície da terra. A boa parte das raízes ficam para fora. As crianças gostam de ficar brincando nas raízes da árvore que ficam ali pelo chão. E a raiz não tem um tipo de raiz que chama pivô central. Aquela raiz que cresce reto para baixo e que dá sustentação para a árvore. Então, uma árvore enorme, é uma árvore linda, é uma árvore que dá uma sombra maravilhosa, mas não seja maluco de deixar seu carro embaixo. Não pode ter essa árvore perto de casa, porque ela cai. Ela cai muito fácil. Então hoje, você passa nas igrejas, você vê um movimento enorme. Pela rotatividade de pessoas que passam por ali. Mas a gente que entra e sai o tempo inteiro, porque não tem raiz. Fala de amor, não tem amor. Fala de piedade, não tem piedade. Fala de honestidade, não tem honestidade. Fala de purificação, não tem purificação. E alguns até desenvolvem um comportamento bonito. Mas o coração continua frio. Porque não tem comunhão com Deus. Era como o dia de ontem. Você olha para um cristão e diz assim, esse é um cristão exemplar. Não é. Não é. Há pessoas, a gente só conhece o exterior das pessoas. Porque quando Deus olhou, Ele não colocou a obediência, Ele não colocou a honestidade, Ele não colocou essas coisas como requisito para a salvação. O requisito para a salvação é entender e aceitar o amor de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, deu salvação. Deu o seu Filho unigênito. Ele deu salvação. Isso é de graça. E falando sobre isso lá em Oséias, eu queria convidar você para dar uma olhadinha lá no livro de Oséias, no Antigo Testamento. Fica tranquilo, pode olhar no índice que a sua Bíblia tem Oséias, sim. Oséias, capítulo 6. Oséias capítulo 6, verso 6. O que é que Deus diz aí? O que é que Deus quer? O que é que Deus quer? E o que é que Ele não faz questão? Sacrifício. Depois, o que é que Ele quer? Conhecimento de quem? De Deus, mais do que holocaustos. Então, entenda comigo. Quando Oséias proferiu essas palavras, misericórdia quero e não sacrifício, conhecimento de Deus e não holocaustos, ele não estava extinguindo o serviço do santuário. Estava extinguindo o serviço do santuário? Não. Mas o que Deus estava dizendo é que o sacrifício que era feito no santuário era uma resposta ao amor de Deus.
Era uma resposta a entender aquilo que Deus podia fazer pelos seus filhos. Aí o sacrifício fazia sentido. Agora, se a pessoa chegava com o coração vazio para cumprir um rito religioso, que valor tinha aquilo? Nenhum. Então ele diz assim: filho, se o teu coração está vazio e você só cumpre ritos religiosos, isso não tem valor. Porque os ritos, as coisas que você faz pela vida religiosa, elas são consequências daquilo que eu estou fazendo dentro de você. E então, você vai viver uma experiência que vem de dentro para fora. E como isso é gostoso. E como isso faz bem. E como a gente cresce com isso. Então hoje eu gostaria de orar a Deus. Pedindo para Deus transformar o nosso coração. Não foi essa promessa que ele fez em Ezequiel? Eu vou tirar o seu coração de pedra e vou te dar um coração novo, um coração de carne. Esse é o pedido para Deus nos transformar aqui dentro. Aquecer a nossa vida, aquecer o nosso coração. E aquecidos pelo Senhor, nós vamos brilhar como o sol brilhou ontem. Mas vamos transmitir calor. Luz e calor. Porque o Senhor vai encher a nossa vida e o nosso coração. Vamos ter uma aparência bonita, mas vamos ser firmes ao lado do Senhor. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos guarde. Que o Senhor nos proteja, que o Senhor nos ajude a caminharmos ao lado dEle cada dia da nossa vida. E assim seremos bonitos por fora e por dentro. Vivendo uma vida que é reflexo daquilo que Deus tem feito no nosso coração. Que Deus abençoe você. Que o Senhor encha o seu coração e o meu hoje, com a graça, com a paz e com o Espírito do Senhor. Vamos orar. Querido Deus, que bênção estarmos na Tua presença, Senhor. Que gostoso ouvirmos a Tua voz. E o Teu chamado para vivermos uma experiência contigo que vem de dentro para fora. Uma vida sincera, uma vida honesta, um caminhar ao lado do Senhor Jesus. Obrigado porque o Teu Espírito aquece o nosso coração. Obrigado porque o Senhor aquece a nossa vida. E aquecidos por Ti, cheios do Teu amor, cheios do Teu poder, então nós vivemos uma vida transformada por Ti, Senhor. Aqui na frente há algumas agendas. E nessas agendas há nomes de pessoas pelos quais estamos intercedendo. Olha para esses nomes, olha para essas pessoas. Interceda por cada um dos teus filhos que está aqui hoje e sobre nós derrame a tua bênção. Eu te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.